E é sempre aquela história, né, professor? Quando cai, todo mundo fica pessimista, acha que vai cair para sempre, e quando sobe, o contrário, né? Então, sempre muita parcimônia, muita calma. Essa recuperação, né, se eu não me engano, já é o 14º dia consecutivo de altas do IFIX, e essa recuperação faz todo sentido, dadas as grandes quedas registradas, né, principalmente no final do ano passado, né? O cenário continua positivo, construtivo, né, na minha visão ali, para fundos imobiliários, e também é importante entender, né, que essa recuperação ocorreu de maneiras distintas, né, entre as diversas categorias do índice. Então, papel subindo um pouco mais em relação a tijolos, né, e FOFs, né, também um pouquinho mais para trás. Então, é importante, né, ter essa leitura também, né. E falando ali sobre fundos de tijolos, né, a gente tem visto aí, especialmente lajes corporativas e shoppings ainda bastante descontados quando a gente olha aquela métrica, né, do valor de mercado sobre o valor patrimonial. Essa recuperação mais rápida dos FIIs de papel, né, acredito que ela tem sido impulsionada bastante pelo cenário de juros e inflação ainda bastante altos, né, e a gente não pode deixar de mencionar ali também a reunião do Copom dessa semana, né, que vai ser super importante para o nosso bate-papo. É isso. Então, assim, se nós olharmos o que aconteceu com os juros, eles alcançaram 14,25 com uma projeção de chegar em 15, 15,5. Vamos ficar nesse número, né, para a gente ter uma referência. E a inflação também subiu um pouquinho, então ela está no acumulado pouco acima de 5%, e a expectativa é que possa chegar perto de 6%. Quando a gente olha para os fundos de papéis, que hoje você tem realmente alguns muito mais direcionados a IPCA, outros muito mais direcionados a CDI, mas na média eles têm um certo combo ali, em que tem ali os seus 75, 70, 75% em inflação e uns 20, 25, 30% em CDI. Quando nós compomos uma carteira de fundos imobiliários com esses dois indexadores e nesse patamar de juros e inflação, a gente não tem uma iminência de um risco, um colapso de crédito, os rendimentos mensais dos fundos imobiliários de papéis estão em alta nesses últimos 3, 4 meses. Se a gente olhar, os fundos, no geral, estão subindo os seus rendimentos, né? E potencialmente podem subir mais ao longo dos próximos meses. O mercado, vendo essa condição, começa a buscar esses ativos que também estão descontados. E descontados num contexto importantíssimo de nós falarmos, que é um contexto em que, dentro desses fundos de papéis, eles têm outros CRIs, eles têm CRIs que são marcados a mercado, então o valor patrimonial fica para baixo, e nós temos alguns fundos imobiliários que estão dentro desses fundos de papéis que também estão marcados para baixo. Então, implicitamente, eu posso dizer que os valores patrimoniais dos fundos de papéis estão com uma certa letargia aí de correção. Só que, num cenário melhor, com juros mais para baixos, haverá uma marcação a mercado mais positiva. Então, o que os investidores estão fazendo é contratando um rendimento mais elevado e potencialmente, eventualmente, contratando também uma valorização patrimonial, além da recuperação natural que a gente tem hoje dentro dos descontos. Então, os fundos de papéis subirem mais, me parece um racional adequado pelo lado dos investidores. Não quer dizer que os outros também não deveriam, mas a gente pode falar mais para frente.